A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje vamos falar sobre a importância da cruz, a importância da crucificação de Jesus. Na verdade, essa história começou há milênios atrás, antes dele ser crucificado. E no tema de hoje eu vou abordar um subtópico, por assim se dizer, de por que não fazemos mais sacrifícios, tendo em mente de que a crucificação foi o último sacrifício. Por que foi o último sacrifício? Porque não existe mais sacrifícios depois da crucificação de Jesus, o Filho de Deus. Para a gente entender por que não fazemos mais sacrifícios, precisamos entender por que eles eram feitos. Precisamos entender qual o motivo deles serem feitos antes. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: Senhor, és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então, nesse livro de Abacuque, o profeta está falando que o Senhor, Deus, é tão puro, tão santo, que ele não suporta ver o pecado, que não suporta ver a injustiça e a iniquidade. Então, Deus, ele estabeleceu um método para que a humanidade sobrevivesse. Antes da crucificação do seu filho, era feito sacrifícios de cordeiros, bodes, bois. Como assim? Por que isso era necessário? Deus tinha prazer nisso? Não, ele não tem prazer na morte dos bichos, dos animais. A palavra de Deus fala que Deus é tão santo, que nem os anjos serafins conseguem olhar para a sua face, de tão puro e santo que ele é. E sabendo da pureza do Senhor, que ele não suporta o pecado, a justiça de Deus diz que todo pecado deve ser punido e corrigido, e todo pecado deve ser punido com a morte. Então, para que os homens da antiguidade, antes do sacrifício de Jesus, não morressem, era como se a vida do cordeiro, a vida do bode, a vida do gado, do boi, fosse trocada pela nossa. No lugar de nós sermos mortos, no lugar do nosso sangue ser derramado, o sangue do animal era derramado, sacrificado em nosso lugar. Mas Deus, ele não tem prazer na morte de nenhum ser vivo. Não tem prazer na morte nem do humano, nem do animal. Então, para acabar com essa história de matança de animais, porque também chegou um nível em que nem os animais poderiam mais justificar os nossos pecados. Então era necessário que alguém sem pecados, alguém mais puro que os animais, se sacrificasse. E esse foi o Filho de Deus, Jesus. Jesus é tão santo, tão puro, que ele morreu na cruz. E não foi uma morte como a dos animais, que os animais tinham que ser mortos todos os dias. No livro de Levíticos fala disso bem. De tempos em tempos tinha que morrer um animal, todos os dias, na verdade. E então, quando Jesus morre na cruz, pelo meu e pelo seu erro, pelo meu e pelo seu pecado, na verdade, quem deveria ser morto era eu e você. Mas o Filho de Deus é entregue em nosso lugar como um cordeiro santo. E ele é tão puro e tão santo e tão poderoso que teve o poder de se entregar à morte e também de reviver, de ressuscitar ao terceiro dia. Tão puro que não é necessário mais fazer sacrifício de animais. Ele é tão puro que conseguiu justificar todos e de uma só vez e definitivamente. Não é necessário mais sacrifícios,
Como muitos dizem, farei sacrifício, não é necessário mais. Não é necessário mais. E agora vamos entender, já que sabemos que o sacrifício era necessário para que não sejamos mortos, por que não fazemos mais sacrifícios então? Eu acabei de explicar, o Filho de Deus, Jesus, é tão santo, mais santo que os animais, que pôde justificar não só o erro de um dia, não só um erro, mas o erro de toda a humanidade por toda a história. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 26 até o 31, está escrito assim: tendo mandado açoitar Jesus, entregaram Jesus para ser crucificado. E logo os soldados romanos do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, o cobriram com a capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E os soldados se ajoelharam diante dele, e o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com a cana na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, zombado, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Isso aqui é só uma pequena parte do que Jesus sofreu por mim e por você. Na verdade, quem deveria ser açoitado era eu, era você. Quem deveria ser cuspido, escarnecido e zombado era eu e era você. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. O castigo que estava sobre ele agora nos traz paz. Então é importante entender que a salvação não é mérito nosso. Não é porque hoje eu fui uma boa pessoa, eu agi bem diante do Senhor que eu vou ser salvo. É simplesmente pelo fato de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Amém? Quando você se sentir desanimado e indigno de fazer até uma oração ao Senhor, lembre-se de que Deus não se importa com o seu mérito. Não é pelo que você merece, que na verdade você não merece nada. Mas é porque Jesus morreu no seu lugar, que hoje você pode ter acesso ao Pai, pode ter acesso a Deus e falar: Senhor, não é em meu nome, mas em nome de Jesus que eu venho aqui orar ao Senhor, me apresentar diante do Senhor. Amém? Essa é a parte 1. A parte 2 da importância da cruz será em breve. Fiquem na paz, irmãos.